Distribuidora, mudando um pouco de assunto. Distribuidora, o que é uma distribuidora? É uma empresa que exerce direta ou indiretamente o comércio atacadista de drogas. Então é ela que distribui, que vai lá, leva dentro da farmácia os medicamentos. E aí quando a gente fala em medicamento, entra cosmético, perfumaria, enfim, tudo que tem para ser vendido dentro da farmácia. É a distribuidora que entrega dentro das farmácias. A gente não pode, por exemplo, no caso nós que viajamos o Rio Grande do Sul todo, colocar caixas de remédio dentro dos nossos carros e levar de uma cidade para outra. Se caso a polícia rodoviária nos pegar, né, nos parar no caminho e pedir a documentação desse medicamento, nós podemos nos incomodar e até mesmo ser presos por isso, por contrabando de medicamentos. Certo? Então as empresas que entregam dentro das farmácias são empresas cadastradas no Ministério da Saúde e aí junto com eles carregam uma autorização para transporte de medicamentos. Então não é qualquer pessoa que pode transportar remédio. Ah, mas se eu tiver na bolsa os meus medicamentos, eu posso ser presa por isso? Não, claro que não. Seria, no caso possível, a não ser que você estivesse carregando uma sacola de remédio, né, gente? E aí, se você não tenha uma nota, né, fiscal, uma nota de procedência desses medicamentos, aí sim você poderia ser responsabilizado por isso. Mas, simplesmente, se é medicamento do seu uso, você não pode ser preso por isso. Se você deixar de tomar os medicamentos, você vai ser uma pessoa que vai ter problemas muito maiores de saúde. Tá? É questão de ser penalizado por o transporte de medicamentos se for em grande quantidade, sem nota de procedência. Aí sim a coisa pode complicar. Tá? Então preste atenção muito nisso. O medicamento que você consome não é contra a lei. Agora, transportar medicamentos em seu carro particular, de um lugar para outro, de uma cidade para outra, sem procedência, ou seja, sem nota fiscal, aí sim você pode ser responsabilizado por isso. O que é um insumo farmacêutico? É tudo aquilo, gente, que é vendido dentro das farmácias ou junto com os medicamentos, que complementa o uso do medicamento. Quer ver uma coisa que você sabe o que é insumo farmacêutico, mas a maioria de vocês não conhece por esse nome? Quem é que pinta o cabelo aí? Várias pessoas, né? Então, quando vocês pintam o cabelo junto com o produto lá, com a tinta, né? Não vem uma luva junto? A luva é um insumo farmacêutico. Quando a gente vai no médico, o médico prescreve uma injeção para gripe, por exemplo. A gente vai na farmácia, compra a ampolinha aquela, quebra o vidrinho e bebe. Como é que a gente faz então? A gente tem que comprar também a seringa, a agulha e, em alguns casos, o algodão. Para quê? Para que seja feita a aplicação da injeção. Então, o algodão, a seringa, a agulha são insumos farmacêuticos. Eles são vendidos dentro das farmácias para complementar o uso do remédio, que é a injeção. Correlatos. O que seriam os correlatos, então? Ninguém tem ideia? Tenho certeza que vocês sabem também, só que não conhecem por esse nome, tá? Por exemplo, quando vocês vão na farmácia e quem já tem bebê ou teve, né, não comprou fralda. Né? Hoje dificilmente as pessoas usarem fralda de pano, né? Eu acredito que eu não conheço ninguém que tenha usado fralda de pano, pelo menos nos últimos anos, né? Não vai na farmácia, compra fralda descartável, não compra lenço umedecido, não compra mamadeira, né? E sim, cosméticos, sabonete, shampoo, condicionador, isso tudo são correlatos, pessoal. Não é medicamento, mas é vendido dentro das farmácias. Então, os correlatos são tudo aquilo que é vendido dentro da farmácia que não é remédio. Depois, nós temos a palavra drogaria. Eu vou ler o que diz sobre drogaria, passar para o próximo slide e falar o que está escrito sobre farmácia. Depois eu explico a diferença para vocês, para que vocês possam entender
que existe uma grande diferença entre drogaria e farmácia, tá? Então, drogaria é um estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Então, isso é uma empresa que tem o nome de drogaria, que comercializa produtos prontos. E a farmácia, gente, é um outro estabelecimento de manipulação do comércio de drogas, que são os remédios, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente da assistência médica. Então, para que a gente possa entender assim bem mais fácil, drogaria só vende produtos prontos em suas embalagens originais. Farmácia, ela vende os produtos prontos que vêm da distribuidora, mas também produz produtos de marca própria. Certo? Por exemplo, farmácias São João, Panvel, H-Farma, Associadas, Tchê Farmácias, né? Cruz Vermelha, que aqui em Cachoeira não tem, mas em outras cidades do Rio Grande do Sul, várias cidades têm farmácias da rede Cruz Vermelha, né? Que são farmácias, elas produzem medicamentos com o seu próprio nome, né? E as drogarias, elas comercializam somente os produtos em suas embalagens originais, ou seja, compram de um determinado laboratório e revendem dentro da farmácia. Por isso, algumas farmácias, o nome diz assim, ó, farmácia e drogaria tal, certo? Então ela faz as duas coisas junto. E ainda tem algumas farmácias, gente, que elas comercializam outros produtos, como chás, shakes, né? Enfim, que também são correlatos, tá? O chá, apesar dele ter uma certa propriedade farmacológica numa pessoa, ele não é considerado um remédio pelos laboratórios, mas pela gente é, né? Porque como tem chazinho bom aí que a gente toma de vez em quando, que não sei se realmente faz bem ou faz bem só para o nosso psicológico, mas em que importa é que melhora, né, dona? Certo? E tudo aquilo que faz bem para a gente, seja um chá, seja um medicamento, ou seja lá o que for, se nos fez bem, é um remédio. Ok? Farmácia comercial, então. Tipos de farmácia, na verdade, né, gente? Nós temos alguns tipos de farmácias aí que são conhecidas pela gente, mas que na grande maioria delas a gente não sabe que tipo de farmácia é. Mas é importante que quando a gente estiver trabalhando dentro de uma farmácia, e esse é o objetivo de vocês fazer esse treinamento, é estar preparado para trabalhar dentro de uma farmácia, né? Ou até mesmo para o seu cotidiano, dia a dia, de uso de um medicamento. Então, farmácia comercial é a farmácia que possui natureza privada, é de propriedade particular e mesmo estando dentro de um contexto social e de saúde, visa em primeiro lugar o lucro, predomina o interesse comercial. É aquelas drogarias ou farmácias de um dono particular que ele cria, ou seja, abre aquela farmácia com o objetivo de lucro e não dar uma certa... me fugiu o termo agora, desculpa. Mas aquela coisa assim, ó, de ajudar as pessoas da comunidade, certo? Enfim, essa farmácia comercial tem um dono particular e o objetivo dele é sempre o lucro. Se precisar dar um desconto para alguém de um determinado medicamento, ele não tem prioridade em relação a isso nem um pouco. Ele quer o valor real do produto lá que ele colocou o preço, certo? Enquanto que as redes de farmácia já privam em apresentar para o cliente um determinado desconto. Para quê? Para que essa rede fidelize o cliente. Em algumas farmácias eles fornecem até um cartãozinho de fidelidade, né? Que aí você, cada vez que você vai lá, você apresenta aquele cartãozinho, você tem um descontinho a mais do que os outros clientes. Isso se chama fidelizar clientes.
E hoje, dentro de qualquer estabelecimento comercial, gente, a gente tem que ter a ideia de fidelização de clientes. E para isso é preciso o quê? Principalmente atender bem as pessoas. Não é esse? Alguém, volta a perguntar, alguém gosta de ser mal atendido? Eu, pelo menos, não gosto. Você gosta? Você gosta? Você gosta? Ninguém gosta, né, gente? Então, essa questão de... E quem é que não gosta de um descontinho também, né? Me diz aí quem é que não gosta de desconto. Qualquer pessoa gosta de um descontinho, né? Então, dessa forma, a gente continua visando a qualidade em atendimento, dando um descontinho, fidelizando o cliente, né? E a fidelização de vários clientes, de várias pessoas, fazendo esta fidelização, cada vez o teu ramo de negócio, cada vez a pessoa que está lá, né, atendendo as outras pessoas, fazem o quê? Quanto mais fidelizar clientes, mais pessoas vêm dentro do teu estabelecimento comercial. E que nem diz o velho ditado, né? A união faz a força. Quanto mais clientes eu atender, muito maior vai ser o meu negócio. Depois, farmácia popular. Eu acho que uma boa parte das pessoas já conhece ou já ouviu falar ou até mesmo já comprou, né? Ou já adquiriu medicamentos através da farmácia popular. O que é a farmácia popular? É um estabelecimento pertencente ao programa Farmácia Popular do Brasil, que é um programa do governo federal que busca ampliar o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. O que são medicamentos essenciais? Aqueles que você não pode ficar sem. Se você não tomar, você morre. E hoje para morrer tá fácil, né, gente? Tá? É só deixar de tomar remédio que você, com certeza, vai morrer. Dificilmente hoje a pessoa que não precisa tomar algum tipo de medicamento, né? É raro a gente conversar numa roda de amigos, às vezes, de 5, 6, 10 pessoas, que pelo menos uns 4 ou 5 tomem algum tipo de remédio. Seja lá para qual for o problema de saúde, mas tomam um determinado remédio, certo? Então são poucas pessoas hoje que realmente têm o que a gente chama de saúde de ferro. E essa farmácia popular, como é um programa do governo, quem faz esse controle, quem registra nós lá na Fundação Oswaldo Cruz, que é a fundação responsável por todos os laboratórios e farmácias que fazem parte da farmácia popular do Brasil. Essa fundação, cada vez que a gente compra um determinado remédio controlado, lá nessa fundação é feito um registro do nosso nome. Então, por exemplo, assim, ó, eu fui consultar para um determinado tipo de problema de saúde e aí o médico me receitou um determinado remédio controlado. Eu nunca tinha tomado medicamento controlado, certo? E aí nesse momento que eu fui, o médico receitou esse medicamento controlado e automaticamente, quando eu comprei, eu deixei uma cópia da receita lá na farmácia. O que a farmácia vai fazer? Vai enviar para essa Fundação Oswaldo Cruz, né, essa receita. E esta receita, então, vai ser feito um cadastro no meu nome, que cada vez que um médico ou até mesmo uma farmácia for vender um medicamento registrado, ou seja, controlado, registrado por quê? Está lá o registro que a pessoa já tomou algum medicamento controlado antigamente, né? Então, está lá registrado o nome dessa pessoa. Então, a farmácia ou os médicos vão ter acesso a esse programa. Por isso, a ideia, né, principal de que hoje, a partir desse ano, os médicos, dentistas, né, qualquer pessoa que forneça uma receita médica, eles não vão poder mais escrever à mão. Então, o Ministério da Saúde entende que eles têm a sua assinatura, têm o seu CRM, não precisa ter a identidade deles através da letra. Então, a partir desse ano, todos os médicos que ainda não se adaptaram vão ter que migrar para esse sistema, ou seja, imprimir as receitas médicas através
de um computador, através de uma impressora, e simplesmente assinar e carimbar. E aí cada médico, o número do CRM deles e junto com o CPF deles, vai dar acesso a esse programa da fundação. Então, por exemplo, eu tomei um medicamento hoje, né? Um determinado medicamento controlado. Daqui a um tempo, 2 meses, 3 meses, tem que consultar de novo. Aí o médico vai me receitar um medicamento controlado. Vai me receitar o mesmo, pode não fazer efeito. Então ele vai ter acesso a esse programa da fundação para que possa então não ministrar o mesmo medicamento para mim. Por que isso? Porque aí ele vai saber que aquele medicamento que já foi usado anteriormente, o organismo já criou uma defesa, que é o que acontece muito mais com os antibióticos hoje.